Pronto, gravando. Muito bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma aula nossa aqui do Estagiário Referência. Hoje com dois grandes temas importantíssimos. Primeiro, nesse horário AB, né, aqui comigo, de manhã cedo, todo mundo aqui já contestação. Nós vamos falar sobre essa peça, como é que ela funciona. Inclusive, eu mandei ontem lá no grupo um modelo, né? Toda sexta a gente encaminha um modelo de peça prática, para você já ir salvando aí na sua pasta, no seu pendrive, né? Para você já ter um estoque, né? Assim falando, de peças, de petições que irão te auxiliar bastante no dia a dia do estagiário e mais à frente com os advogados, não é isso? Beleza? Então, hoje, mais uma aula interessante, mais uma aula importante, né? Como eu disse, nesse horário AB, vamos falar sobre contestação, no horário CD, sobre audiências, tá? Então, temas importantíssimos do dia a dia do estagiário e também do advogado, né? A contestação, que é essa peça que a gente vai aprender agora pela manhã, ela é a defesa, né? Na aula passada, a gente falou sobre a petição inicial. A petição inicial, ela dá início ao processo, por isso o nome é petição inicial, porque é um pedido inicial que você faz em juízo. Então, você protocola a petição inicial e o réu, ele vai protocolar, no caso, a contestação no tempo cabível. A gente vai já falar aqui dos prazos e tudo direitinho, tá? Então, inicial é o autor e a, entre aspas, inicial do réu seria, portanto, a contestação. É a resposta. Essa é a peça que a gente aprendeu hoje. É a resposta do réu. Então, é muito comum você estar no estágio ou você já está advogando e aí chega um cliente, chega uma demanda, tem que fazer a defesa. E aí a defesa, nesse caso, meus amigos, se chama contestação. Beleza? Tranquilo? Então, feito esse panorama mais geralzão, a gente vai partir agora para os slides, mas também para o nosso Word, que inclusive eu vou aproveitar e utilizar aquele Word de ontem. Já estava lá a peça de contestação pronto, mas eu vou encaminhar a vocês um Word depois comentado, tá? Cada uma das partes da peça, todo comentado para vocês. Tranquilo? Beleza? Então, deixa eu já espelhar por aqui. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Permitir. Deixa eu ver se está já apresentando. Pronto. Pronto. Beleza. Bora lá. Contestação. O que é, professor, pelo amor de Deus, uma contestação? Hoje é a primeira vez que eu estou estudando isso. Eu nunca ouvi falar. Eu já tinha escutado sobre petição inicial. Nós estudamos na aula passada. Mas o que é tal da contestação? Contestar é você rebater alguma coisa, não é isso? Pois bem, a contestação, ela é a petição na qual você vai rebater aquilo que foi trazido, né, pelo próprio autor lá na inicial dele. Então, você vai defender o seu cliente, você vai elencar todos os seus argumentos de defesa nessa petição específica. Uma grande dica que eu dou, e aí se você gosta mais dessa questão mais física, né, do papel em mãos, eu sempre gosto, quando vou fazer uma contestação, por exemplo, de imprimir a petição inicial e ir rebatendo ponto a ponto. Mas, professor, por quê? Porque a gente vai falar daqui a pouquinho de um instituto lá na frente que pode chamar aí da tal da revelia, né? Alguns pontos você pode deixar de rebater e vai ser considerado, portanto, verdadeiro aquele ponto trazido, portanto, pelo autor. Então, para não ter erro, para não ter problema, você esqueceu de rebater alguma coisa, não deu certo, não tem problema. Então, imprima a petição inicial e eu vou fazendo assim, vou rebatendo ponto a ponto que o autor trouxe e aí vai, portanto, respondendo na contestação que não tem erro de você deixar de rebater alguma coisa. Já se você gosta mais do mundo virtual, deixa aí a petição inicial aberta e vai fazendo ponto a ponto, né, na sua defesa. Tranquilo? Então, a grande dica que eu dou é essa em relação à contestação. Mas bora lá. Partes do processo, primeiro ponto importante. Nós temos, de um lado, o autor, do outro, o réu. O réu
é quem vai, como a gente já fez, de uma maneira mais geral, no início da aula explicado, o réu é quem vai, portanto, apresentar a contestação. É a defesa desse réu. Como eu disse, ó, petição inicial, autor. O réu, contestação. É a defesa que ele vai apresentar em juízo. E aí, onde é que a gente encontra, professor, nesse primeiro momento já, uma fundamentação para a contestação? Artigo 335 do CPC. Ele vai dizer que o réu pode oferecer contestação por petição. Por que ele bota por petição? Porque lá no juizado, você pode fazer até de maneira oral, tá? Então, aqui no juízo comum, via de regra, ele vai ser por petição escrita, tá? E aí, no prazo de 15 dias. 15 dias o quê? Úteis? Úteis, tá? Beleza? 15 dias úteis. Então, é o nosso prazo. Tá, mas começa a contar de quando? O próprio CPC ele já traz. Inciso 1, é a primeira possibilidade. Da audiência de conciliação ou de mediação. Hoje, após a nossa aula, vocês vão ter uma aula só sobre audiências. Então, como é que funciona todo o trâmite para a gente poder entender? Eu ingresso com a petição inicial, é marcada uma audiência de conciliação. E aí você, portanto, nessa audiência, como o professor Luiz vai falar mais tarde, vocês vão tentar um acordo. Esse é o grande objetivo. Ninguém vai entrar no mérito aqui do negócio. Ou tem acordo ou não tem. Ponto. Nem testemunho você vai levar, não é para depor, não. A audiência de conciliação, a gente só tem uma única grande função e objetivo: tentar o acordo, tentar a conciliação, tá? E aí, não chegou ao consenso, abre, portanto, o prazo dos 15 dias, como está colocado aí no 335. Então, os 15 dias tem termo inicial, que será a data da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Professor, o que é autocomposição? É o autoacordo, né? Assim falando, o acordo entre as partes. Então, o que ele quer dizer nesse inciso 1? Não teve acordo, ou até mesmo alguma das partes faltou, abre-se ali prazo para 15 dias para você contestar. Então, é a primeira possibilidade, tá? Agora, pode acontecer do réu, ou também do autor, na verdade, de ambas as partes, não ter interesse, né, nessa audiência de conciliação. E aí, a contestação, esse é um ponto importante a ser observado, ele começa a contar esse prazo do pedido de cancelamento, que é feito ali, ó, 10 dias antes da audiência pelo réu. Porque o autor, ele indica onde que não quer? Lá na inicial. Lembra na nossa aula passada que a gente falou? O autor tem interesse na audiência de conciliação? Pronto, beleza. O réu, ele tem que se manifestar em uma petição antes da audiência. Mas não pode ser, tipo, 24 horas antes, né? Então, o prazo que é colocado no CPC, 10 diazinhos antes para ele se manifestar. Beleza? Tranquilo? Então, ele deve, desse protocolo, dessa peça, é que começa, portanto, o prazo ali dos 15 dias para você contestar. Beleza? E, por fim, ali o previsto no 231, que aí é de acordo com como foi feita a citação. Se foi para o oficial de justiça, da juntada do oficial de justiça, lá do papel da citação, né? Então, ele junta no processo. Se foi com carta com aviso de recebimento, da juntada do aviso de recebimento. Professor, como assim? Como é que pode ser essa citação? Como é que é isso aí? Via de regra, a citação ela vai ocorrer, né? Ela vai ocorrer ou por meio de uma carta com AR. O que é o AR? O AR, pessoal, é um tipo de carta. Você mesmo, qualquer carta, não precisa ser da justiça, não, tá? Eu quero mandar uma carta para minha mãe lá no Rio de Janeiro. Pronto. Eu posso mandar uma carta com AR. Ou seja, você paga um pouco mais caro e vai lá um papelzinho, né, junto dela, onde tem o AR. O que é o AR? Aviso de recebimento. Então, eu vou ser comunicado quando ela receber. E é assim que funciona. Então, a justiça encaminha essa carta para o réu, ao receber, coloca lá o carteiro, enfim, bota lá, ó, Márcio recebeu no dia X, às 12 horas. Pronto, esse canhoto, ele volta. E aí, da juntada desse AR, é que começa esse prazo de contestação. Ou então, se for oficial de justiça, sei lá, a carta não foi encontrada, ninguém conseguiu encontrar esse rapaz, e foi enviado um oficial de justiça para lá.
Quando ele chega, ele vai cientificar, né, a parte e da juntada dessa citação feita pelo oficial é que começa também o prazo de contestação. Beleza? Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, vou até fechar aqui para partir para a nossa câmera, para esperar a galera também aqui. Calma aí, pronto, todo mundo agora ingressando aí. Estava uma fila grande. Pronto. Deixa eu voltar para cá. Pronto, a galera vai entrar aí. Então, o que acontece? Dessa petição inicial, deixa eu só, pronto, já coloquei aqui, tá, Renan? Valeu, cara, obrigadão. Porque como eu estou lá na outra tela, não aparece. O pessoal chegando por aí, foi mal aí pela demora, que eu estava em outra tela de apresentação e não estava vendo a solicitação de vocês. Beleza? Bom, bora lá. Então, nesse primeiro momento, contestação. O que é contestação? Contestação é a defesa do réu, tá? É onde ele vai apresentar, portanto, essa resposta. E aí, essa contestação, pessoal, ela tem um prazozinho de quantos dias? 15 dias. 15 dias contados de quando, hein? Depende. Pode ser da audiência de conciliação, caso ela tenha ocorrido e não tenha tido acordo, então parte dali, 15 diazinhos, tá? Segunda possibilidade que nós vimos aqui na própria audiência, no próprio 335 do CPC, é do protocolo do pedido de cancelamento. Então, ó, eu não quero ter essa audiência, né? Lembrando sempre, observaçãozinha, para que a audiência ela não ocorra, ambas as partes, autor e réu, têm que requerer o cancelamento. Então, o autor lá na inicial tem que dizer que não tem interesse. O réu, 10 dias antes, numa petiçãozinha autônoma, tem que informar também que não tem interesse, tá? Nessa composição. Beleza? Então, contados dessa petição, é que, portanto, abre o prazo para o réu contestar. E, por fim, a terceira possibilidade é por meio da comunicação. Como é que foi? Foi por carta com a R, de justiça, e aí esse processo ele vai ser, essa comunicação, ela é juntada no processo, e aí que começa aí os 15 dias úteis para sua contestação. Já dou a palavra, segura só um segundinho. Então, essa contestação, essa defesa, é como se fosse, eu botei aqui, entre aspas, a petição inicial do autor, ela está para o réu na contestação. É a resposta dele. E eu vou já abrir aqui uma petição, uma contestação na prática, para a gente já fazer uns pequenas observações quanto à contestação. Mas antes, Jaque, manda lá a tua dúvida. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Em relação a alguma retificação da contestação, se tem algum prazo para modificar alguma coisa, alguma informação que foi escrita errada. Já que foi mal, está um pouquinho baixo para mim. Se puder. Melhorou? Ah, pronto, melhorou. Agora sim, perfeito. Pode falar. Para saber se também há um prazo, caso haja algum erro na escrita, em algum termo, na contestação, assim como na petição também. Perfeito. E também se é para contar os 15 dias da negativa da audiência de conciliação e mediação, se é somente a partir da última negativa, né? Porque tem que ser do autor e do réu. Perfeito, isso aí. Bora lá, vou responder todas as perguntas. Primeiro, na contestação, a gente viu que lá na inicial, né, se ficar faltando algum probleminha, alguma coisa, tiver algum defeito, o juiz ele pode mandar você emendar. Na contestação, a gente não tem essa possibilidade. Então aqui você tem que ser certeiro, né? Tem que fazer a defesa certeira, todos os pontos da inicial. Pelo contrário, a gente não pode nem esquecer de rebater os pontos, tá? Então tem que estar, é uma peça muito importante que a gente tem que estar muito atento a isso. Beleza? Então, essa é a primeira resposta. A segunda, quanto à contagem do prazo, ela começa a contar de fato da última audiência, né? Porque a gente sabe que pode ter várias audiências aí no meio de conciliação e de mediação. O próprio CPC ele fala isso. Você pode remarcar, colocar outras audiências aí no meio, não tem problema. O importante é tentar conciliar. E aí o próprio artigo ele bota da última sessão, tá? Se tiver mais de alguma que tenha ocorrido. Então, conta-se já que do último encontro ali que não teve, portanto, aquele acordo. Aí abre-se ali os 15 dias úteis para que faça ali a contestação. Tranquilo? Beleza? Show de bola, então. Então, bora lá. Simbora. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Vou abrir aqui agora rapidinho
a nossa petição logo para eu poder mostrar para vocês. Deixa eu ver se já está aqui. Pronto. Deixa eu espelhar. Para a gente já falar um pouquinho de prática da petição. Tá? Deixa eu ver se está aparecendo. Eu estou em outra tela. Tá sim. Bora lá. Pronto. Vou usar a mesma peça que a gente falou ontem, né? Inclusive essa foi uma peça que caiu numa segunda fase da OAB. Então eu peguei aqui um modelo, né, na verdade, de petição que foi utilizado, não me recordo o ano, acho que foi 2015, 2017, na segunda fase de direito civil, tá? Então, eu peguei ela para a gente poder fazer já algumas considerações importantes. Primeira coisa, endereçamento. Vou aproveitar, vou aumentar bem aqui para a gente poder conversar. Endereçamento da contestação, tá? Primeiro ponto, ao juízo, lembrando sempre, né, que a gente tem que colocar ao juízo. Aquela figura do excelentíssimo senhor doutor juiz de direito não se usa mais, está desatualizado, tá? Inclusive, só a título de curiosidade, eu estava semana passada, né, que foi o prazo para recurso da segunda fase da OAB, eu estava junto com o pessoal dos cursinhos, né, já fazendo recursos, né, para tentar reverter alguma pontuação dos meninos aí que fizeram a segunda fase, que não conseguiram passar, e a banca já estava tirando ponto, viu? Quem colocou excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, a banca já estava tirando ponto. Então, assim, a gente bate muito nessa tecla nos cursinhos, porque, meu povo, a banca FGV, os corretores já estão tirando ponto, tira 0,1. Ah, é pouca coisa. É não. Teve um aluno lá que não passou por 0,5. Então, às vezes, isso pode fazer a diferença, tá? Então, ao juízo, meu povo, ao juízo, tá? Vamos agora esquecer aquele negócio. Na advocacia prática, você pode fazer da forma que você quiser, mas na OAB, ao juízo, tá? Banca já tá tirando ponto, banca já tá tirando ponto. Vamos ficar ligado nisso aqui, viu? Então, lembrando sempre, ao juízo da... Deixa eu só ajeitar aqui que eu fico logo agoniado, porque não é primeiro, né? É da primeira, que eu peguei esse modelo aqui na própria banca. Então, ó, ao juízo da primeira vara civil, olha só que interessante que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Primeira vara. Ou seja, o que isso quer dizer? Porque, na verdade, já existe um processo, concorda comigo? Que é a petição inicial. A petição inicial não foi protocolada? Porque lá na petição inicial, lembra? A gente coloca assim, ó, ao juízo da tracinho vara civil. Mas por qual motivo? Não precisa a gente decorar, é o que eu falo, entenda a dinâmica. Por qual motivo a gente coloca tracinho? Porque ainda vai ser distribuído para alguma vara. No caso da contestação, você concorda que a petição inicial já teve, foi distribuído para alguma vara, sei lá, quinta vara civil, sexta vara, e aí me citaram, eu, réu. Então, eu já sei, portanto, qual é, vou botar aqui segunda agora, qual é, portanto, a minha vara responsável. Já sei qual é o juízo responsável, tá? E isso daqui, meu povo, isso daqui também pontua, tá? Tem que estar ligado. Prova de OAB, já estou dando a dica para vocês, né? Pontua você colocar o juízo competente, tá? Na advocacia prática, tem que colocar, viu? Você não pode botar uma contestação, tracinho, vara civil. Não, já tem uma vara, você já sabe qual é, até o juiz já sabe quem é, tá? Então, primeira observação importante, começa no endereçamento. Diferentemente do que a gente fez na aula passada, onde a gente botou o tracinho, porque o tracinho ele ia ser distribuído, aqui, no caso, nós já sabemos qual é a vara. Ponto importante. Essa semana eu estava dando aula para o pessoal sobre juizado especial, e aí veio a questão. O Unir falou assim, professor, no juizado eu também coloco ao juiz, vou botar assim, depois eu boto os acentos. Vou botar logo, senão... professor, no caso dos juizados especiais, eu também coloco o tracinho, sei lá, vou botar aqui resumido, o JEC. Não, por quê? Porque o juizado eu já sei qual é o juizado, não precisa também ser decorado. Petição inicial, bota o tracinho. Não, calma, entenda.
você só vai botar o tracinho ou os 3 pontinhos também. Tem professor que gosta, né, de indicar parênteses, 3 pontinhos, né? Enfim, tanto faz. Beleza? A banca da OAB, vou focar aqui mais na OAB, qualquer uma das duas ela aceita, tá? Então, mas por que eu não vou botar isso? Porque eu já sei no juizado qual é o juizado competente, pela questão da circunscrição territorial, tá? Pela a competência territorial. Beleza? Então não precisa a gente decorar. A petição inicial tem que ser tracinho. Não, calma, cara. Entenda. A gente já sabe quem é? Já. Então precisa botar o tracinho. Bota qual é. Da 5ª unidade do Juizado Especial Civil Criminal. Da 6ª unidade. Então você já sabe, tá? Aqui, geralmente, então, o tracinho a gente vai utilizar, a gente utiliza mais quando é o juiz comum, porque vai ter a distribuição, tá? Mas na contestação, reforçando mais uma vez, a gente já sabe, vou até colocar em outra cor apenas essa parte, ela já sabe, nós já sabemos qual é a vara competente. Beleza? Então, ao juízo da vara civil da comarca de Laranjal Paulista, São Paulo, porque isso aqui foi uma questão que caiu no exame da ordem, tá? Contestação, a gente tem que colocar o nome da peça, beleza? Tem que colocar o nome da peça. E eu ainda indico mais uma questãozinha, tá? Que não vi aqui nesse modelo. É colocar processo XXX. Ou, se ele der, o número, de fato, do processo, tá? Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque, meus amigos, você já sabe qual é o processo. Você já tem noção de qual é o processo. Deixa eu só ver aqui para liberar a galera para entrar, tá? Calma aí, pronto. Liberado aqui o Francis Cleiton. Vou já aqui para o chat aqui, que eu vi vocês estão perguntando. Já entra. Deixa eu liberar também aqui a Joelma. Pronto, deu certo. Tá? Então, o que eu indico botar isso aqui? Porque você já sabe qual é o número do processo. Isso aqui na banca também pontua. Tá? Então, a OAB ela gosta que você também coloque essas informações. Então, contestação, tal, né? Processo número tal, de origem. E aí vamos para a qualificação, tá? Você vai qualificar a pessoa jurídica, não sei, no caso do réu. Aqui eu estou considerando, esse exemplo específico, pessoal, foi o exemplo que caiu na prova da OAB, tá? Então, qualificaçãozinha que a gente vai fazer aqui, ela vai ser aquela padrão, normal, tá? Professor, eu posso fazer a qualificação resumida? Como é isso? Como é a qualificação resumida? É o já devidamente qualificado. Tipo assim, VRM, aí eu apago isso aqui tudinho. Ó. Aqui, pronto. VRM, TNJ, como é que tava? Já devidamente qualificada. Olha, nesse primeiro momento, na contestação, eu não indico fazer esse tipo de resumo, de qualificação resumida, tá? Eu indico você fazer a qualificação, porque muitas vezes o próprio autor ele deixou de qualificar em algum ponto, ali alguma figura da promovida, tá? Então, desde para fazer isso já devidamente qualificada, um recurso a partir daqui, eu indico que seja melhor, tá? Até em termos de prova de OAB, né? Faz a qualificação mesmo, tradicional, completa, que está lá no 319. Lembra que a gente viu na nossa aula passada? O nome da parte, a nacionalidade, né? A profissão, o CPF, o RG, o e-mail, bota toda aquela questão de cada uma, beleza? Então, eu indico, vou até voltar aqui, no caso da contestação, tá? A gente fazia, ó, a qualificaçãozinha, vou até deixar ela em amarelo, completinha. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, nesse primeiro momento, eu estou só aqui, ó, só fazendo aqui essa parte inicial. Estou só mostrando aqui para vocês o endereçamento e o nome. Até aqui que a gente está conversando, a gente esmiuçou mais, tá? E a partir de agora, a gente vai voltar lá no nosso slide. Mas antes, deixa eu passar aqui no nosso chat para poder ver como é que está a galera aqui. Bom dia, professor. Grande Francis Cleiton, sem problemas. Desculpe o atraso, João também. Não tem problema, pô. Grande Letícia, tudo bom? Renan chegando aí. Professor, tem até um site, projeto, que você bota o endereço e ele mostra qual unidade. Perfeitamente, tá? Eu, essa semana, estava dando aula para o pessoal que estava começando a advogar, e aí
uma pergunta foi essa, né? Como é que eu consultava onde é que ficava o juizado, né, competente? Aí eu falei, olha, muito simples. Você vai chegar no Google da vida, na verdade, bora mostrar aqui, bora nós. Vamos mostrar ao vivo. Deixa eu botar aqui a tela. Deixa ele aumentar, calma aí. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Pronto, tela aparecendo. Vou abrir aqui uma aba. Bora lá. Juizado, vou botar assim, vamos ver se aparece assim. Juizado especial. Tá, qual? Calma aí. Juizado especial civil Fortaleza. Consulta. Vai no Google mesmo. Vai no Google mesmo. Aí tá aqui, ó. Não, aqui é consulta de processo. Deixa eu ver se eu acho aqui que tem uma abazinha. JF, que eu acho que vai abrir. Deixa eu ver se ele abre, mas acho que vai abrir todos aqui. Busca para juizados. Pronto, tá aí. Então, você vai botar no Google Juizados Especiais, Estado do Ceará, vai cair essa aba aqui, ó. Tá? Vai cair esse site. Tem bem aqui, ó, Sistema de Busca para Juizados. Você clica e ele vai abrir essa parte. Aqui, meus amigos, você bota o endereço, qualquer endereço, sei lá, Rua Carlos Vasconcelos. Deixa eu botar qualquer endereço aqui, 1260, sei lá. Inventando aqui um endereço. Pronto, ele já cai, ó. Carlos Vasconcelos fica no Meireles, então o juizado competente é o da 12ª unidade. Tá vendo? Que no caso é lá na Estácio, né? Moreira Campos. Beleza? Então, tá aí. Você bota aqui o endereço, qualquer endereço. Rua tal, bota aqui, consultar. Ele já diz qual é o juízo, qual é o juizado competente. Então, tá vendo, ó? Eu, na minha petição inicial, por exemplo, eu já sei qual é o juizado. Então, não tem por que eu botar tracinho, né? Concorda? Então, no juizado, eu já sei qual é. Então, eu informo. Beleza? Tranquilo? Então, feita essa observaçãozinha, ó. SBJE, se você quiser direto, né? Mas se não, bota no Google mesmo, né? Juizados especiais, consulta, TJCE, alguma coisa do gênero, que vai aparecer tranquilo. Beleza? Tranquilo? Voltando aqui para o nosso PowerPoint, só para a gente entender, ó, o fluxograma processual. Aula passada nós falamos sobre petição inicial. Não foi isso? Beleza? Próximo momento processual que nós temos é a audiência. Inclusive, vocês vão ter aula hoje, no horário CD, com o professor Luiz. Então, vamos falar lá de audiência, tipo de audiência, isso é bem legal. Então, petição inicial, entrega a petição. Professor, o que acontece agora? Vai ser marcada uma audiência de conciliação. Tenta-se o acordo. Deu certo, nem precisa contestar. Deu certo, fez o acordo, reduz a termo. O que é reduzir a termo? Coloca no papel. Então, na audiência de conciliação, show de bola. Conseguiu o acordo, morreu Maria Preá. Não tem mais o que fazer. Agora, não teve acordo. E aí? Aí abre prazo de 15 dias. Tá? Na prática, pessoal, já vi muita gente, né, até as empresas mesmo, elas já vão para essa audiência de conciliação com a contestação nos autos. Tá? Eu já vi muitas acontecer. Mas está previsto lá no CPC, conta ali dos 15 dias, né, úteis após essa audiência, após a não ocorrência da autocomposição. Beleza? Tranquilo? Então, é feita aí a contestação. É aí que o seu cliente vai chegar para você e vai falar, ó, doutor, só lembrando, acabei de receber uma citação aqui para fazer a minha defesa. O que eu posso alegar? O que eu posso rebater? Tá? Como é que é isso? Então, você já sabe. Contestação é a sua defesa, tá? É a defesa daquele teu cliente. Beleza? Tranquilo? Então, detalhezinho importante que nós já falamos, 15 dias e dias úteis, tá? Tá lá no 219 do nosso CPC, tá? E aí, meus amigos, o grande X da questão. Na contestação, a gente vai rebater o mérito, não é isso? Vamos discutir se o autor tem razão ou não tem, tá? A gente vai discutir toda essa questão, vou trazer jurisprudência, vou trazer fundamento, etc, etc, etc. Mas tem um ponto importante que tem na contestação, que se chama
preliminares de contestação ou preliminar do mérito, enfim, varia de escrita, tá? São as preliminares, são assuntos que a gente vai abordar na contestação, que a gente vai trazer na contestação antes do mérito. Por isso que o nome é preliminar de mérito. Ah, é, professor? É. Não precisa decorar, meu povo. Entenda o que você está fazendo. Desde que decora. Ah, é preliminar de mérito. É antes do mérito. Óbvio. Leia a palavra. Preliminar de mérito. Antes do mérito. Tá? Então, antes de analisar o mérito, antes de analisar a demanda propriamente dita, porque o que é o mérito? O mérito é o objeto da causa ali que está sendo discutido. Mas antes de analisar isso, a gente vai observar se existem alguns erros na petição inicial, alguns equívocos na petição inicial. E a gente vai fazer como isso? Por meio das preliminares. Geralmente, pessoal, prova da OAB, agora trazendo para a OAB, tá? Prova da OAB sempre tem uma preliminar de mérito. Sempre, sempre. Quando cai contestação, pode ir com força, com gosto de gás, né? Como a gente gosta de falar por aqui, pode ir com gosto de gás que você vai ter uma preliminar de mérito. Mas por quê? Porque é uma forma deles cobrarem isso na prova. Sempre tem. Caiu contestação, tem preliminar. Tá? Porque senão fica uma peça só de mérito. Aí é coisa mais simples. Ela quer saber se você sabe em relação aqui às preliminares. Se você se lembra das preliminares. E aonde que estão as preliminares? No 337 do CPC. 337. São 13 incisos. 13 incisos. Tá? Então, são 13 possibilidades de argumento que a gente tem, tá? Para rebater a nossa inicial, né? Por meio da contestação. Bora começar, então, a falar ponto a ponto? O professor vai falar os 13. Falar os 13. Olha, isso aqui é para aprender, né? Mas antes, deixa eu só mostrar um negocinho aqui rapidinho. Onde é que eu vou fazer isso? Deixa eu voltar para cá. A Solange. Aonde que eu vou fazer essas preliminares? Vamos lá para a peça. Pronto. Ó, antes de ingressar nas preliminares, vamos conversar aqui um pouquinho. Ó. Temos o endereçamento, tá? O nome da peça, show de bola. A qualificação normal que eu vou fazer, tá? E aí nós vamos falar sobre os fatos, beleza? Via de regra, fato em contestação. Você não precisa esticar muito, principalmente se estiver errado, né? Mas se não, vai ser objetivo, né? Não precisa também ser só um parágrafo, né? Como foi aqui, né? O que era correção da prova, então era bem direto, só para o pessoal já saber o que era. E aí vem, ó, as preliminares, ou seja, antes do mérito. Ó, o mérito é aqui, ó, o fundamento. Antes do mérito, a gente vai alegar, portanto, as preliminares, tá? Nessa prova específica da OAB, como eu disse para vocês, teve preliminar. Toda vez que cai contestação, tem preliminar, tá? Muito difícil não ter. Isso em termos de prova de OAB. Professor, na prática, na advocacia prática, tem sempre preliminar? Olha, aí varia muito, né? Volta e você encontra alguém que esqueceu de juntar a procuração, alguém que esqueceu de fazer ali o valor da causa, estava errado, né? Então, volta e meia você rebate um ponto ou outro. Beleza? Tá? Mas na OAB é certeza, não falo certeza que a gente não sabe, né? Como é que vai estar lá a prova. Mas se cair contestação, meus amigos, eu acredito que todas as contestações que caíram na prova da OAB até hoje tiveram, portanto, preliminares, tá? E aqui foi mais uma, né? Ó, aqui no caso eu era, deixa eu ver aqui, inciso 9, incapacidade para defesa de representação por falta de procuração. Provavelmente aqui, ó, foi a questão de ausência de procuração, tá? E aí, ó, a preliminar é sempre esse ponto, ó. Com preliminares, que a gente vai já ver cada uma das preliminares, eu vou pedir a extinção do processo sem resolução do mérito. Professor, qual é a consequência disso? A consequência, meu povo, é que o advogado vai ter que entrar de novo com a petição inicial. Vixe, professor, e agora? E aí ele que se vira. O seu papel você fez. Você aqui está defendendo o réu, meu povo. Muda a chave, né? Você está defendendo o réu. Deixa ele se virar lá com o autor. Se ele perder 1 ano, 2 anos, 3 anos, o problema é dele.
Ele aqui não se atentou a esses equívocos do 337. Então, e aí a gente vai pedir, portanto, a extinção sem resolução do mérito. Tá? Beleza? Então, esse é o ponto importante quando a gente vê de preliminar. Professor, e quais são as preliminares? Bora lá. Então, só para mostrar para vocês, eu queria mostrar, ó, é isso aqui, ó. Deixa eu puxar aqui a petição como um todo, ó. Primeira folha, endereçamento, contestação, qualificação, maravilha. Fatos, e aí vem, ó, preliminares, tá? É antes do mérito. Antes do mérito. Por isso que é preliminar de mérito, tá? Então, vou até colocar aqui amarelinho, pronto. E aí você traz, portanto, o artigo que houve, portanto, a infração. Aqui no caso foi o 337, inciso 9º, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos já voltar aqui para a peça. Bora voltar lá para a nossa tela. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Calma aí, deixa eu puxar aqui. Deus, Google, pronto, tudo ok, né? Ninguém, qualquer dúvida, pô, pode perguntar aí, tem mistério não, tá? Bora nós, bora lá para o nosso PowerPoint? Bora. Vamos voltar aqui, deixa eu apresentar para vocês. Acabei saindo aqui. Calma aí, calma aí. Pronto, apresentando. Vamos voltar para lá. Bora. Pronto. Então, contestação, a gente vai rebater. Professor, cheguei agora. Faz um resumão do que nós vimos. Bora. Contestação é a defesa do réu. É a manifestação da outra parte, tá? Então, o réu ele vai chegar para você, doutora, eu estou com um problema, acabou de chegar uma carta de citação, o que eu devo fazer? Calma, você vai apresentar uma contestação. Então, vamos rebater, me explica o que aconteceu, como é que foi e tal, não sei o que. Então, o cliente ele vai te passar essas informações. Prova do OAB, ele vai trazer essas informações. Pega cada uma dessas informações e vai colocar na sua contestação. Vai rebater lá no mérito. Mas antes do mérito, nós temos aquilo que a gente chama de preliminares do mérito. Como o nome já está falando, preliminar. Então, é antes do mérito. Tá? Então, você vai pegar essas preliminares, vai analisar se tem alguma. Tá? Não é obrigado que tenha, não. Tem que ter. Cadê? Não achei. Não, tem que ter. Né? Não precisa ter que ter. Né? É facultativo, assim. Na verdade, pode existir. Tá? Uma preliminar dessa. Beleza? Prova da OAB, via de regra, aparece. Tá? Também não vai... O professor disse que na OAB cai. Cadê? Não tem, né? Tem que analisar para ver se tem alguma preliminar. Beleza? Bora ver cada uma delas? Bora ver cada uma dessas preliminares? Bora. Primeira delas, inciso 1. Tanto que ele diz assim, ó, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, olha só, antes da gente entrar no mérito, a gente vai rebater algum desses pontos. Se tiver, tá? Mais uma vez, se tiver. Não é obrigatório até não. Beleza? Primeiro ponto, inexistência ou nulidade da citação. O que é isso? A citação, ela não foi feita... O que é citação, hein? Professor, lembra aí que eu não lembro mais não. O que é citação e intimação? Qual é a diferença? Citação e intimação são duas formas de comunicação dentro do processo, tá? Agora, a citação, ela vai te chamar para compor o processo. Para a gente nunca esquecer disso, ó. C de citação, C de composição, ou C de contestação, por exemplo. Tá? Então, a citação é para te chamar para compor o processo. Então, na citação, a gente vai apresentar a contestação. É a defesa, via de regra. Beleza? E a intimação? A intimação é qualquer outra comunicação dentro do processo. Então, por exemplo, o réu foi citado para apresentar contestação e intimado para comparecer em audiência. Beleza? Tranquilo? Tá vendo aí a diferença? O réu foi intimado para juntar processo. O réu foi intimado para, sei lá, comparecer na perícia. Isso é intimação. Agora, citação é porque eu estou te chamando para compor uma lide. Tranquilo? Tá? Então, primeiro ponto. Inexistência ou nulidade da citação. O que isso quer dizer? Que a citação não existiu, primeiro ponto, ou nulidade
da citação. Então, a citação foi nula. Como assim nula? Exemplo, bora lá, para a gente poder entender essa questão prática. Uma certa vez, um cliente, pessoa jurídica, tá? Empresa, a empresa recebeu a citação, tá? Mas quem recebeu essa citação não foi ninguém da empresa, nem da gerência, né? Nem do alto escalão. Na verdade, quem tinha recebido a citação desta pessoa jurídica em si era o rapaz da limpeza, que estava na rua lá limpando, lá varrendo lá a calçada da empresa, e aí chegou o oficial de justiça e fez a citação. Olha só a putaria, né? E aí o homem lá assinou e tudo e guardou no bolso aquele papel e passou. Amigo, passou, foi o processo, foi todo. Ninguém ficou sabendo na empresa. Ele não comunicou ninguém. Então, o que acontece aqui? Citação totalmente nula, tá? Ela pode ter ocorrido? Aconteceu, mas quem recebeu não tinha poderes para poder ter recebido. Então, nulidade de citação. Ou pode acontecer nem a existência. Sei lá, aconteceu a petição inicial, você nem ficou sabendo, depois que você tomou ciência, tinha passado até o prazo. Então, você pode manifestar, olha, a citação, ela não existiu. Inexistência da citação. Então, o primeiro ponto que nós podemos alegar, tá vendo que eu não entrei ainda no mérito. Deixa eu ver se tem alguém aqui para ingressar aqui na nossa turma. Calma aí. Já dou a palavra, viu, Renan? Calma aí. Pensei que tinha alguém para abrir aqui. Pronto, beleza. Bora, Renan. Manda lá, cara. Foi mal. Diga lá, tua dúvida. Rapaz, para mim aqui tá sem som. Não estou escutando. Vê se tu consegue aí, cara, liberar. Vai, Francisco Cleito, manda lá enquanto isso. Professor, Oi. eu posso falar que o corpo geral da contestação pode ser pega o esqueleto da petição inicial, do Certo. artigo 319, e agregar os tópicos do artigo 337? Perfeito. Isso aí, Francisco Cleito. Na verdade, ele entra em 19, você vai usar muita qualificação, os fatos, fundamentos, vai tentar... Aquilo ali é o esqueleto de toda qualquer peça, praticamente, né? E aí você vai exatamente o que você falou agora, pegar aquele esqueleto em 19 e adaptar para o 337, né? Perfeito, cara. Boa colocação. Isso aí. Pode usar, mas lembrando sempre que ali, petição inicial é uma coisa, contestação é outra, né? Mas, porque a 319, ele fundamenta a inicial, tá? Ele não fundamenta a contestação, mas a gente pode utilizar, como você bem colocou, como até estratégia numa prova de OAB da vida, você vai lá, pega o 319 só para ter uma ideia de como é que é a sua petição, como é que você tem que fazer, como é que você tem que colocar. Maravilha, cara. Boa colocação. Beleza, obrigado. Show. Deixa eu entrar aqui, liberar aqui o Renan, que eu acho que ele vai entrar por outra conta. Calma aí. Pronto, Renan, vem agora aí, cara. Se tá dando certo agora. Dá pra me Pronto. escutar agora? Agora eu tô sim. Pode falar. Pronto, é o seguinte, essa questão aí da preliminar de nulidade de citação, quando o réu apresenta que tem êxito, ele pode chegar até a prescrição do direito? Por exemplo, passa o tempo, aí quando chega lá na frente, o juiz percebe, não, realmente a citação se deu de forma errada, isso e aquilo, Perfeito. e o autor deixou passar, né? Percebe o erro e deixa passar. Pode Pronto. chegar até a prescrever o direito? Cara, nesse caso, como é que funciona? Né? No caso da citação, vamos lá. Aconteceu, o autor ingressou com a ação, vamos supor, passou aí 2 anos, né? 3 anos do processo, né? E aí não houve aqui a contestação, depois, sei lá, vamos supor que o direito dele iria prescrever em 2 anos, para trabalhar com essa hipótese. E aí, depois, lá no 3º ano, apareceu, então, a contestação, a pessoa falou, ó, não fomos cientificados, ninguém ficou sabendo. Cara, como a citação, ela é um papel do Poder Judiciário em si, tá? Esse tipo de comunicação, ele não vai atrapalhar, na verdade, nem influenciar lá no direito do autor, né? Porque houve, na verdade, uma falha da comunicação do Poder Judiciário.
a citação ela não ocorreu, ou se aconteceu, foi de maneira equivocada, né? Porque como a pessoa lá assinou, ninguém também se atentou e tal, então isso não vai atrapalhar, viu, Renan? O direito protestativo lá do autor. Beleza? Mas digamos o seguinte, o AR voltou ausente. Se fosse um AR Certo. voltou ausente, aí o autor fez a petição pedindo a revelia porque transcorreu o prazo. Aí lá Certo. na frente chega o cumprimento de sentença em Ele R$ 10.000 se não, manifesta. se manifestando que não teve citação. Aí pode demonstrar a prescrição do direito. Cara, nesse caso, mesma coisa. Na verdade, lá na impugnação, você vai se manifestar, porque na verdade houve uma questão processual. Ele não vai influenciar tanta prescrição, porque não foi no mérito da coisa. Entendeu? Foi uma questão processual mesmo. Então, lá na tua impugnação, cumprimento de sentença, quando tu for rebater, não vai influenciar aqui o direito do teu autor, do autor da demanda. Entendeu? Porque é uma questão processual. Beleza? Eu estava lembrando agora que tem um dispositivo que diz que a citação válida interrompe a prescrição. E se o autor toma as diligências, até pelo prazo de 10 dias, ela retroage a data da propositura da ação. Certo. Entrei com a ação hoje, mas meu direito prescreveria amanhã. Aí Certo. uma semana depois que eu propus a ação. Se eu tomei as diligências, a interrupção vai no dia da data da minha propositura. Perfeito. Vai ser no dia da data que ele for citado. Aí Certo. surgiu uma dúvida, se a citação não se concretizasse, se o autor se aproveitasse dessa situação, ou mesmo não tomasse as diligências, poderia haver a pressão de direito. Pronto, Entendi, cara. No caso, especificamente, né, eu vou estar observando, que ele vai aquela questão, né, do mundo do direito mesmo, vou liberar aqui para a Rayane, é a questão da análise de caso concreto, né? Observando que, de fato, o autor ele estava se utilizando, né, de um erro ali do réu, né, ou de uma questão processual, né, em que ele era possível ele conseguir corrigir ou saber que estava acontecendo ali uma situação equivocada, né? Eu vejo que sim, cara. Aí a gente poderia trabalhar numa questão de prescrição do direito ali do autor. Até pela questão de litigância, de má-fé, o cara ficou sabendo que estava errado e continuou e etc. Entendeu? Agora, não sendo demonstrado isso, eu vejo que não, cara. Eu vejo que não prescreve, não iria prescrever. Beleza? Show, cara. Na hora. Maravilha. Oi, Francisco Cleito, manda lá, cara. Professor, e não sei se o senhor já comentou, e daí iria comentar, a respeito da reconvenção. Certo, pronto, show de bola. A reconvenção, o que é reconvenção? Eu acabei nem comentando, mas boa colocação, o Francisco Cleito. A reconvenção, meu povo, ele nada mais é do que o contra-ataque dentro da contestação. Então, como é que funciona isso? Eu estou fazendo a defesa. Vamos logo com um caso concreto. OAB. OAB caiu o seguinte, há um tempo atrás. Um motorista, parece que ele avançou um sinal vermelho, e aí, nisso que avançou, ele bateu o carro em outro veículo, e este outro veículo ele estava sendo conduzido por uma mulher que estava alcoolizada. Veio, então, um grande debate, né? Foi a questão da OAB isso aqui. E aí, ela ingressou com uma ação contra ele, pedindo reparação dos danos materiais do veículo. Porque na batida amassou o carro dela, etc, etc. Ele se defendeu, contestação. Lá na própria questão falava sobre isso. Na verdade, você tinha que fazer a contestação dele, era essa peça, né? Então, ele trazia esse fato, você tinha que fazer a defesa dele. E dentro dessa contestação tinha um tópico de reconvenção. Como assim? A reconvenção é o contra-ataque. Então, ele se defendeu, ele falou o seguinte, olha, não, eu não lembro agora o caso concreto, mas tinha uma questão que ele poderia avançar acima de 10 horas, um negócio assim, tinha uma questão dessa específica lá na questão, e a defesa era, não, ele avançou dentro do período permitido, né? Mas ela, por estar alcoolizada, então você faz um contra-ataque. Agora, ela que não poderia nem estar dirigindo.
em virtude do álcool, né, ter ingerido bebida alcoólica. Então, é uma reconvenção, é um contra-ataque. Eu estou na minha defesa e eu já faço a reconvenção. A reconvenção, ela é feita dentro da própria contestação. Então, você faz um tópicozinho dentro do mérito, ali dos fundamentos, cria lá, reconvenção, da reconvenção. Então, é uma resposta, é um contra-ataque previsto ali pelo réu num processo judicial. Show de bola, Francisco Cleiton. Maravilha, cara. Beleza. Bora nós aqui, então? Bora continuar? Só feita essa observação da reconvenção, boa colocação. Bora para cá, para a nossa contestação. Calma aí, deixa eu gravar aqui. Pronto, espelhar a tela. Calma aí. Pronto. Opa, deixa eu aumentar aqui. Pronto, agora vai. Aí, pronto. Então, primeiro ponto, inexistência de unidade de citação, tá? Não ocorreu, ou se ocorreu, foi de maneira nula, tá? Segundo ponto, a nossa querida incompetência do juízo, que pode ser absoluto ou relativo, vai depender da demanda, né? Se for em matéria, vai ser competência absoluta, mas se for só competência territorial ali, pode ser relativa, é algo a ser analisado, tá? Mas tem que estar sempre atento, porque ocorreu incompetência. O que é incompetência? É o juízo que declarou, ou então que está acionando, que foi recepcionado, que recepcionou aquele processo, o juiz da primeira vara civil, uma demanda de, sei lá, divórcio, tem uma vara de família, então não era ele. Então ele tem que encaminhar, ele não pode estar movimentando um processo como esse. Então, na prática, pessoal, isso aqui é muito difícil acontecer. Muito difícil. A questão de competência, tanto absoluta quanto relativa. Tá? Mas é previsto no CPC, OAB também não tende a cair muito, mas seria o fato do juiz, isso que acontecia mais, sabe aonde? Quando o processo era físico. Pronto. Quando ele era físico, volta e me acontecia. Porque distribuía o processo, lá na distribuição, para um juiz equivocado. Sei lá, era divórcio e caía na vara criminal. Pronto, esse cara é incompetente. Então, ele não pode estar julgando uma demanda como essa. Tá? Então, incompetênciazinha, eu posso alegar também na minha preliminar de contestação. Tá? 3. Incorreção do valor da causa. Existem causas que o valor da causa é até estabelecido no próprio CPC. Está lá no 292 e seguintes. Tá? Porque a gente viu já na nossa aula de inicial que o valor da causa, o autor ele pode estipular. Né? Ah, não, eu acho que essa causa aqui ela vale 10 mil reais, ela vale 15 mil reais. Dano moral foi 5 mil, foi 50 mil, foi 100 mil, beleza. Mas existem algumas causas, está lá no 292 do CPC e seguintes, que a própria legislação já estabelece o valor da causa. E é aí que você, na sua defesa do seu cliente, vai rebater. Tá? É no 292. Então, por exemplo, ação de alimentos. Ação de alimentos está lá no 292. O valor da ação de alimentos vai ser 12 vezes o valor do alimento, ou seja, da pensão. Quanto é que você quer? Ah, eu quero R$1.000 de pensão. Pronto, beleza. O valor da causa é R$1.000? Não. 12 vezes R$1.000. Então, 12 mil reais. Entende? Valor, parece que ela também tem assim, do imóvel, né? Alguma ação envolvendo o imóvel. Valor venal do imóvel. Despejo de aluguel, 12 vezes o valor do aluguel. Então, acontece muito, pessoal, isso daqui, é a pessoa entrar com uma ação com o valor da causa equivocado. Isso aqui na prática acontece, viu? Já vi algumas situaçõezinhas, tá? Não é tão rara não de acontecer. O autor ele ingressou com a ação e no valor da causa ele botou um valor que estava previsto no 292, tá? Porque se não tiver, vai ser a seu critério, né? Mas estava previsto no 292 e aí ele não obedeceu. Era um caso de despejo, tá? Ele botou só o valor de um aluguel. Mas por que isso? Qual é a ideia disso? Né? Muitas vezes, o colega advogado, ele faz isso mais com a ideia de daqui a parte não tem que pagar tantas custas, né? Então, ele diminui o valor da causa. Só que nem sempre tem que ser diminuída. O valor da causa está prevista em lei. Então, nesse caso específico, ele vai ter que obedecer o que está na legislação. Então, você, como réu, está procurando só um errozinho, ó, para rebater. Opa, valor da causa, está errado.
Ponto. Já bota isso na tua contestação. Faz a preliminar de contestação e incorreção do valor da causa. Então, mais um tópico para a gente poder rebater. Inépcia da petição inicial. Quarto tópico que a gente pode, eu estou mais uma vez, só para reforçar para quem chegou depois. Não é obrigatório ter todos esses não, viu? Pode acontecer de não ter nenhum. Pode acontecer, tá? Isso aqui são só preliminares que você deve observar para ver se tem ou não tem. Se tiver, bota lá no tópico. Preliminar de contestação, tá? 4. Inépcia da petição inicial. Professor, o que diabo é inépcia? O que é isso? O próprio 331 do CPC ele já traz. Não precisa nem você se preocupar. O que é inépcia? Ele diz, quando falta pedido ou causa de pedir, quando o pedido ele for indeterminado ou genérico, tá? 3, da narração dos fatos não decorrer logicamente uma conclusão. Ou 4, contiver pedidos incompatíveis entre si. Como assim? Bora lá, ver cada um. 1, faltar pedido ou causa de pedir. Aí o cara fez a petição todinha e esqueceu de colocar lá os pedidos. Na prática, é muito difícil acontecer, né? Só fazer uma petição sem pedidos? Muito difícil. Mas pode, tá aí. Faltar o pedido ou causa de pedir, pode pedir. Pode pedir. Pode colocar na tua contestação. Tá? 2, o pedido for indeterminado. O que é indeterminado? Sei lá, eu bati o carro, aí eu quero conserte o carro. Sim. O que do carro? O que aconteceu? O pedido, pessoal, tem que ser certo e determinado. Não, aconteceu que amassou ali a lataria, a porta da direita, quero que troque a roda tal por outra roda X. Tem gente que bota assim, julgo procedente para consertar o carro. Sim, mas o quê? O que aconteceu? Precisa ser mais determinado, mais certo no pedido. Então, pode acontecer. Ele bota assim, ressalvadas as hipóteses legais que se permite o pedido genérico. Quais são essas hipóteses? Inventário. Inventário é o típico exemplo, né? Porque quando você vai entrar com inventário, muitas vezes você nem sabe o que tem de patrimônio, né? Então, às vezes o pedido ele vai ser bem genérico, é fazer a divisão dos bens. Tá, quais bens? É no decorrer do processo que vai juntando os bens, né? A gente não sabe ainda, muitas vezes durante o processo que vão surgindo aí. Então, é possível até, é permitido, não é que é utilizado, é permitido legalmente, no caso de inventário, você pode fazer essa hipótese aí de pedido indeterminado, tá? 3, da narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão. Ou seja, o autor trouxe nos fatos uma história e lá no pedido ele trouxe outra totalmente diferente. Vou contar um caso aqui rapidinho para vocês, bem rápido, só para vocês entenderem uma questão exatamente que aconteceu comigo, né? Eu tinha acabado de me formar e aí um contador, colega, eu sempre tinha parceria muito com ele, de processo na área empresarial e tal, não sei o quê. Aí ele me ligou, Márcio, cara, é o seguinte, o meu pai faleceu e a gente precisa entrar com a aposentadoria, pensão por morte, né, para minha mãe. Aí eu falei assim, rapaz, eu não sei nem para onde é que vai previdenciário. Quem sabe aqui ó, é o Luiz Guilherme aí, o professor Luiz que sabe essas coisas. Eu não sei nem para onde é que vai, nem me pergunte. Eu mesmo, pode mandar para cá, vai para cá. Na época, Luísa, a gente nem tinha essa parceria. Aí eu falei, rapaz, eu não sei nem para onde é que vai essa coisa de previdenciário, pensando por morte, não sei porra nenhuma. Mas, já que você é muito meu amigo, vou fazer para você. E assim foi. Peguei na internet um modelo, fui atrás sem saber porra nenhuma, tinha acabado de me formar. Entrei com a ação, pensando por morte, maravilha, deu certo. Porra, show, que massa, ele me agradeceu depois de um tempo e tal. Passado alguns meses, ele me ligou de novo. Meu amigo Márcio, rapaz, a empregada aqui de casa, ela quer se aposentar. Aí, bora entrar no judicialmente, não sei o quê. Eu, Márcio, tu gosta de previdenciário, tu sabe que eu não sei, né? Mas, bora lá, eu faço para ti. O que eu fiz? Peguei a petição que eu tinha feito para o homem. O pai dele tinha falecido. E aí fiz em cima dela, dessa petição, pedindo para a funcionária a aposentadoria por tempo de contribuição. Resultado, meu Deus. Entrega a petição. Ufa, deu certo. Ó. Protocolei e tal, não sei o quê. Deu 2 dias, um despacho do juiz. Ah, vixe,
Andou, foi rápido esse processo, viu? Aí, ligeiro bala. Mas deixa eu ver o que é o despacho. Aí o juiz. Intime-se o advogado da parte autora, né, para corrigir, né, a petição inicial, haja vista a não conclusão dos fatos com os pedidos. Aí eu, vale, que diabo foi isso que eu fiz? Quando eu fui ver, meu povo, realmente, como é que a mulher estava pedindo aposentadoria por tempo de contribuição, enquanto na petição eu não tinha pagado a parte. Ela tinha morrido, né? Porque era pensão por morte com tempo de contribuição. E nunca isso iria acontecer. Como é que ela iria pedir a aposentadoria viva se nos fundamentos ela estava morta? Porque era pensão por morte que eu tinha feito do pai dele, né? Então, realmente é o negócio. Ó. Modelo, meu povo, não vai nisso aí não, né? Tem que ter muito cuidado, né? Quando você for fazer, utilizar os modelos, tá? Então, nesse caso específico, vamos supor que o juiz não tivesse atentado. Não se atentou o juiz. Mandou passar. Então, a pensão por tempo de contribuição toda fundamentada na pensão por morte. Tu imagina a confusão? Pois bem, agora chegou no réu, no caso aqui seria o INSS, Procuradoria, contestação. Ele ia rebater com certeza nisso aqui. Excelência, os pedidos formulados aí pelo autor não condizem nada com dado, não tem nada a ver, questão lógica, como é que a pessoa está pedindo aposentadoria se ela morreu na petição? Não tem como, né? Então, isso é o típico exemplo, né, dessa questão da inépcia da petição inicial. Então, esse ponto 3, ó, a narração não condizem com a lógica, né? Não logicamente com uma conclusão. O fato não tinha nada a ver com meus pedidos, assim, a história não tinha como bater. É isso? E que mais? 4, contiver pedidos incompatíveis entre si. Como assim? Requer que julgue procedente a ação em danos morais e requer que Vossa Excelência se abstenha de julgar danos morais. Que porra é essa? Então é isso. Incompatível. Ou faz ou não faz, né? Não tem como. Mas isso aqui na prática é mais difícil de acontecer. Mas os demais, meu povo, eu, réu, na minha contestação, eu tenho que estar ligado. Sabe por quê? Porque o juiz, ele pode vacilar, né? Mas você não. Então, como eu disse, podia acontecer, nesse caso específico, o juiz se atentou, né? O pessoal lá da secretaria se atentou que a minha petição estava equivocada. Mas podia ter juiz, como tem muitos, que só faz dar procedimento, nem ver o que está acontecendo. E aí, se passasse e você chegasse até você tinha que estar atento para fazer isso na contestação, tá? Rebater isso que estava na contestação. Então, ponto 4, inépcia da petição inicial. Ponto 5, perempção. Professor, pelo amor de Deus, que diabo é perempção? Não sei, nunca ouvi falar nisso. Meus amigos, isso aqui na prática é muito raro de acontecer. Raríssimo, tá? Mas como é que funciona isso aqui? Perempção é quando a parte, ela deixa, na verdade, o autor especificamente, tá ali, ó, ele por 3 vezes consecutivas, ele abandona a causa. Como assim? Sei lá, o autor entrou com a petição inicial, marcaram uma audiência de conciliação, o autor não foi, arquiva esse processo. Autor, então, reabre o processo, marca a audiência de conciliação, autor não foi, faz de novo. 3 vezes consecutivas. Ocorreu esse abandono do processo. Na 4ª vez, sei lá, você pode se manifestar. Excelência, calma aí. O autor aí já abandonou a causa 3 vezes, né? Mais 3 vezes, pelo menos 3 vezes. E assim sendo, eu quero a aplicação da apreensão. Agora, na prática, Márcio, pelo menos, eu nunca peguei um caso que houvesse perempção para poder alegar. Mas o CPC, ele prevê. Isso aqui acontecia muito na época, deveria acontecer, na verdade, né? Mas na época do processo físico. Porque muitas vezes a pessoa entrava com o processo e não tinha mais notícia, aí não ia mais atrás. Aí depois que você, como é que tá o meu processo, hein? Aí ia lá ver. Hoje no eletrônico, meu amigo, muito difícil que acontecer, tá? Mas é mais uma opção prevista no CPC, lá no 337. 6. Litispendência. O que é litispendência, pelo amor de Deus? Né? Litispendência. Verifica-se a litispendência quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Né? Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido, tá? A litispendência quando se repete a ação que está em curso. Ou seja, você entrou com uma nova ação igual à anterior. Como assim? Eu entrei com uma ação de dano moral. Aí, rapaz, o juiz já despachou, mas demora demais o processo na quinta vara. Ou o processo pode demorar. Faz o seguinte, eu vou entrar de novo. Vai que cai na décima lá o processo anda bem ligeirinho, ó. Vou entrar de novo. Aí entra com o mesmo processo. Pronto. Litispendência. Litispendência. Mesma causa, mesmas partes e mesmo pedido. Então, nesse caso, contestaçãozinha lá no outro processo, né, o mais recente, onde não houve movimentação processual, você vai se manifestar. Epa! Excelência, esse processo aí que o colega entrou já está correndo lá na quinta vara civil. Então, ele entrou de novo. Litispendência. Tá? Beleza? Então, esse é mais um argumento que você pode aí trazer na sua contestação. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela, vai que tem alguma dúvida, que eu não vi aqui também os nossos chats. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Pronto. Lá na 25 não passa, né, Renan? Lá na 25 não é, né? Ó. Lá na gente a gente vê tudo, né, Renan? Chegou na 25ª, Renan desenrola isso daí, tá? Então, meu povo, deixa eu voltar para cá, tá tudo certo. Você que tinha alguma dúvida aqui, só uma questãozinha importante. Deixa eu botar aqui na tela, apresentar aqui para vocês, só para reforçar o que a gente está falando. Tudo que a gente está falando está um pouquinho mais teórica a aula, mas é porque essa parte da contestação, a gente tem que ser um pouco mais teórico. Mas na contestação especificamente, onde é que a gente vai fazer isso, professor? Ó, primeira parte, né? O tópico ali, qualificação, maravilha, fatos preliminares. Tá, ó, é igual isso aqui. Todas essas conversas que a gente está tendo aqui, todos esses tópicos, você pode alegar como preliminar de mérito. Tá? E aí, lembrando sempre que as preliminares extinguem um processo sem resolução do mérito. Beleza? Então, esse aqui é um ponto importante. Tá? Então, qualquer uma dessas demandas que a gente está lendo aí, vai que acontecer alguma coisa, pronto. Qualquer uma disso você pode alegar na sua defesa e vai, portanto, pedir a extinção e se o juiz deferir, o autor vai ter que entrar de novo com outro processo. Tá? Beleza? Então, é possível, sim, você rebater. Deixa eu voltar para cá. Contestaçãozinha. Pronto. Beleza. Então, litispendência foi. Coisa julgada. Professor, o que é coisa julgada? Coisa julgada, meu povo, é o famoso trânsito em julgado, né? E aí, nesse caso específico, o que aconteceu? Já houve, portanto, uma discussão anteriormente. Já houve um processo anteriormente, em que houve, portanto, sei lá, uma sentença, e a sentença transitou em julgado. O que é transitar em julgado? É quando as partes não recorreram, nem autor nem réu. Ninguém recorreu para a segunda instância. Se ninguém recorreu, ocorre a coisa julgada. Por quê? O trânsito julgado, na verdade. O trânsito julgado. Porque subentende-se o CPC de que se o autor não recorreu e o réu também não, então os dois aceitaram aquela decisão. Então, transita em julgado. Aí, vamos supor que transitou em julgado, depois aí de, sei lá, 3 anos depois, o autor que perdeu esse processo falou assim, rapaz, eu vou entrar de novo. Porque vai que o pessoal não se lembra do processo lá de 3 anos atrás. Vou entrar de novo. Quando ele entra, o réu vai bem em cima na contestação. Excelência, coisa julgada. Esse processo já foi julgado anteriormente, há 3 anos atrás, tá? Já teve o trânsito julgado dessa situação. Então, você já pode alegar, antes de entrar no mérito preliminar de contestação de coisa julgada. Então, ó, a coisa julgada, quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Como a gente acabou de falar. Beleza? 8. Conexão. Causas conexas são aquelas em que há o mesmo pedido ou a mesma causa de pedido. Tá?
Repúdio conexas, duas ou mais ações, quando ele for comum o pedido ou a causa de pedir. Pessoal, a conexão ela é diferente da litispendência. Por quê? Porque a litispendência é a mesma parte, ou as mesmas partes. João contra Maria, mesmo processo. Eu só fiz entrar de novo para tentar andar mais rápido, mas isso não pode ser litispendência. Como é que seria duas decisões, dois processos iguais? Vai que um julga procedente e outro improcedente. Imagina a confusão que ia ser isso aqui, a insegurança jurídica. Então, por isso que tem a questão da litispendência. Mas litispendência não é igual conexão. Conexão não são as mesmas partes, tá? Podem ter o mesmo pedido, tá? Ou a causa de pedir. São pedidos parecidos. Então, você pode solicitar uma conexão entre processos. Na prática, também não é tão utilizada, não, tá? Mas você pode pedir, porque por se tratar do mesmo pedido. Então, você solicita, excelência, esse processo aqui está sendo julgado uma ação igual. Lá, isso aqui geralmente acontece quando tem demandas de grande repercussão. E aí, geralmente, a outra parte, ela entra, calma aí, esse processo já está lá no STF, né? É uma outra parte, mas está esperando a modulação dos efeitos, ou então está esperando ainda. Então, conexão. Essa causa está conexa. Vamos pedir para ficar no mesmo juiz, alguma coisa do gênero. Então, conexão, ela é diferente de litispendência, porque lá são as mesmas partes, os mesmos pedidos e as mesmas causas. Ou seja, é uma ação idêntica. Só que tu entrou depois. Na conexão, não. Não são as mesmas partes, são partes diferentes. Aqui é João contra Maria, aqui é Maria, Luiz contra Márcio. Pronto. É outra ação. Só que o pedido, ele é muitas vezes o mesmo, tá? Então, tem que estar atento, você pode pedir. Não é que vai ser deferido, mas você pode pedir. 9. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Meus amigos, aqui houve um defeito na representação. A gente sabe, para você propor uma ação judicial, é preciso que você seja capaz. E o que é capaz, professor? Acima dos teus 18 anos. Fora disso, você pode? Pode. Não é impedido, não, tá? Pode. Mas desde que representado. Representado por alguém ou assistido por alguém. Vai depender da tua incapacidade. Representado, absolutamente incapaz. Relativamente, vai ser, portanto, assistido. Tá? Então, houve nesse processo hipotético um erro na representação. Então, como assim? A criança pode pedir pensão? Pode. Ação de alimentos. Inclusive, ela é a parte autora. Mas concordo que a criança ela tem, 5 anos, 6 anos, ela não pode entrar com processo. Ela tem que ser representada pela mãe. Ou então outra pessoa, não é só pela mãe, né? Por qualquer um tutor ali, algum representante dela. E aí, nesse caso, esqueceram de colocar. Então, ela está ali com um defeito na representação. Na verdade, se nem teve, ela é incapaz. Agora, pode ter tido e colocaram, o amigo dela. Ele é tutor dela? Não. Tem que ser a mãe. Por exemplo, quem tem a guarda é a mãe. Então, é a mãe que está representando uma criança. Então, houve um defeito na representação. Tá? Ou falta de autorização, você não tem nem autorização para estar ali pleiteando esse tipo de demanda. Tá? Então, a incapacidade da parte, defeito de apresentação, falta de autorização, são situações que você pode alegar na contestação. Tá? Mais um tópico. Como eu disse, mais uma vez, repito. Não é que tem que ter todos esses tópicos, não. Pode ter. Beleza? Tranquilo? 10ª, convenção de arbitragem. Pessoal, o que é isso? Convenção de arbitragem. Pessoal, a arbitragem ela é um meio alternativo de resolução de conflito. É isso? Isso. Como é que eu faço para ir para a arbitragem? Das duas, uma. Ou você coloca lá uma cláusula no contrato, que a gente chama de cláusula compromissória. Então, você bota lá no contrato, não sei se vocês já viram.
Lá nos contratos, geralmente, no final tem assim, do foro competente, né? Pronto. Lá, geralmente, está assim, eventuais discussões sobre esse contrato serão propostas no juízo da comarca de Fortaleza, Ceará. É isso? Pronto, beleza. Agora, pode acontecer de lá no contrato, no finalzinho, ter assim, as discussões sobre esse contrato serão resolvidas numa câmara arbitral. Aí professor? Pode sim, pode ter, tá? Então, como é que funciona isso daqui? Quer dizer que, no caso, se você assinar esse contrato, você está sabendo que qualquer divergência que ocorrer vai ser resolvido na arbitragem. Então, isso é uma cláusula compromissória, é um compromisso. Se você quiser levar para a justiça, não vai poder. Observação. Tem tido julgados recentes, tá? Discutindo sobre a cláusula arbitral para consumidores. Então, empresas têm colocado nos seus contratos de adesão cláusulas arbitrais, compromissórias arbitrais, né? E isso tem gerado uma discussão no âmbito do STJ. Então, tem tido uma reanálise dessas cláusulas, tá? Então, não está na lei, a lei, pelo contrário, ela diz que o Poder Judiciário ele não pode rever esse tipo de situação. Se você assinou o compromisso, você, portanto, deve levar para arbitragem, mas tem surgido no Poder Judiciário demandas com consumidores, tá? Então, pegando ali o CDC, buscando um pouco como uma cláusula de arbitragem, que a pessoa às vezes não sabe nem o que é arbitragem, quanto mais que ela está aceitando. Então, tem tido julgados, tá? No âmbito do STJ, de interpretação da cláusula arbitral no âmbito dos consumidores, tá? Então, jurisprudênciazinha interessante aí. Depois até passo para vocês um julgado como esse, tá? Mas 10ª, convenção de arbitragem. Como é que seria isso na prática? Vamos supor que você, autor, assinou o contrato que dizia que seria resolvido na arbitragem. Aí tu entrou pedindo dano moral, sei lá, no juízo comum. Eu, na minha contestação, falei, epa, calma aí. O senhor assinou que qualquer problema desse processo seria lá na arbitragem. Pois bora para a arbitragem, não é para cá não. Então, convenção de arbitragem, tá? Então, foi assinado, portanto, esse processo deve ser resolvido sem resolução do mérito, tá? Professor, como é que ele vai saber qual é a arbitragem, qual é a câmara? Aí depende. É o que a gente chama de cláusula de cláusula cheia e cláusula vazia. Isso aqui aprofundando um pouquinho na arbitragem, né? Cláusula vazia, ele não indica qual é a câmara. As partes vão convencionar. Vai ser a terceira câmara de arbitragem, fica ali na Santos Dumont. Vai ser a câmara arbitral lá na BSPA, que tem uma, né? Então, vai ser lá na Canama, que é a Câmara Nacional de Mediação e Arbitragem, fica lá no Shopping Deota. Então, fica aberto. Ou pode ser uma cláusula cheia, indica-se. Qualquer confusão desse processo, né, desse contrato, né, será resolvido na Câmara Arbitral localizada no prédio da BSPA. Então, isso que a gente chama de cláusula vazia, cláusula cheia. Então, feito esse pequeno parênteses sobre arbitragem, convenção, eu posso colocar na minha contestação, tá? 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Professor Márcio? Foi mal, cara. Deixa eu fechar aqui, que eu não sei vocês. Está com a tela cheia? Com licença aqui. Manda, cara. Sobre a parte da capacidade da parte, né? Vamos supor que tem um caso aqui, a criança perdeu os pais, né? Certo. Um acidente qualquer que seja, Tá. mas ela agora está vivendo com a tia. Mas Tá. a tia não adotou ela legalmente, nem nada, é só aquele convívio por ela ser a pessoa mais próxima. Certo. Ela pode ser representante da criança ou teria que ter uma adoção mais legal, uma coisa assim, ela pode ser considerada como tutora? Pois é, cara. Numa situação como essa, né, via de regra, quando ocorre a perda dos pais, vai puxar pela árvore aí, né? No caso, o ideal seria os avós, né? Queriam representar aquele menor, não sendo, vai descendo, né? Vai tendo aí para alguém mais próximo até chegar, por exemplo, no caso de uma tia, né? Então ela poderia sim ser a representante dessa criança. Mas em títulos de guarda
teria que, portanto, realmente regularizar uma situação como essa. Então, o ideal seria primeiro regularizar a situação da guarda e depois pleitear algum tipo de demanda. Mas sendo urgente, vai tu mesmo, né? Não tem o que fazer. Então, vai, até porque na árvore ela está próxima. Se onde tiver os avós têm prioridade. É isso que eu ia perguntar. Mesmo ela tendo mais intimidade e convívio com essa tia, a prioridade é dos avós? Pois pode ser contestado isso lá. Pronto, isso que eu ia falar. Tem mais afinidade com a tia, porque assim, tal. Perfeito. Já com os avós nem tanto, tal. Perfeito, cara. Cara, nesse caso, isso aí deveria ser demonstrado em juízo, né? Luiz, manda lá, cara. Posso responder no teu lugar? Pode, manda lá, vai. É porque aí tu caiu mais na minha seara. Francisco Leite, nesse caso, depende muito no caso a caso. Aí a gente vai cair. A gente vai cair muito naquela coisa do direito do depende. Depende. Eu tenho casos no escritório onde ocorreu o falecimento por Covid do pai e da mãe do menor, e hoje a criança está sendo cuidada pela vizinha. Então, assim, depende. Porque, às vezes, é como você falou, a pessoa tem mais convívio com a tia, tem mais convívio com a prima, tem mais convívio e tal. Vai ser feito, nesse caso aí, um parecer pelo setor multidisciplinar do fórum, que é psicólogo, assistente social e tal. Vai ser visitada as pessoas que queiram ficar com essa criança e vai ser resolvido qual é o melhor interesse da criança. Por exemplo, eu tenho um caso no escritório que é uma mãe, é um reconhecimento de maternidade socioafetiva. A mãe não é biológica, ela criou a menina desde 3 dias de nascido, e aí o pai da menor morreu e deixou a pensão por morte, né? E aí a mãe biológica que estava lá registrada entrou na justiça pedindo a guarda da criança para poder receber a pensão por morte que a filha menor estava recebendo do pai, e um valor bem expressivo, aí mais de 15 mil reais. E aí a gente deu entrada, então a equipe multidisciplinar foi, conversa com a criança, diversas vezes, cai muito para a criança isso daí, sabe? Tanto que o parecer da equipe multidisciplinar foi que a criança tem como mãe a minha cliente, que não é a mãe biológica, e que eles rogam que a criança fique com ela. Então vai depender. Vai depender. É muito abstrato isso, entendeu? Pronto. Perfeito. Perfeito. Show de bola, cara. Tá aí. Né? Mas sempre tem essa análise toda, né? Para que veja que eu tenho mais convívio com aquela pessoa do que não. Como nesse caso aí do professor Luiz. A mãe lá sabe de patavina da filha, né? Então, mais correto e justo que ficasse para a mãe não biológica, né? Mas sempre que qualquer coisa relacionada a menor, a justiça é muito categórica, entendeu? Eles são muito categóricos. Então, assim, eles não abrem mão, eles não dão, mas eu tenho mais convívio com a tia, e a tia sei lá, usa drogas, enfim, é usuária, ou tem passagem pela polícia, ou a criança não quer. Ela tem mais convívio com a tia do que com a avó, mas ela não gosta da tia. A criança não quer. Então, se a criança não quer, não fica. Entendeu? É isso aí. Então, Francisco, acho que a gente analisa muito caso a caso, que nem o Luiz colocou. Né? Muito no caso a caso. Né? Exatamente. Né? A legislação, às vezes, ela é um pouco mais rígida, mas, na prática, vai muito analisado o que a criança, né? Como o Luiz bem colocou, como é que ela... É o melhor interesse do menor. Pronto. Show de bola, cara. Maravilha. Muito bom. Menos mal que, mesmo sendo menor, tendo toda essa análise, consegue-se, assim, teoricamente, colocar a criança provavelmente melhor, né? Não, totalmente. E, assim, a equipe multidisciplinar, eles são muito criteriosos. Assim, essa minha cliente, ela foi mais de 5 vezes ao fórum, escalado. Por exemplo, ele marca essa quinta. Aí daqui a 10 dias ele marca. Aí na outra semana apareceu o oficial de justiça, psicólogo e assistente social na casa dela do nada. Tipo assim, 5 horas da tarde. Entendeu? Tipo assim, eles são muito categóricos. Eles agem realmente no maior interesse do menor, com certeza. Ótimo, obrigado. Show de bola, cara. Tá aí.
Valeu, Luiz, por trazer esse caso concreto, né? Por E, de nada. fato, é isso aí, Francisco Cleito. Então, a gente tem que analisar cada caso, né? A título aí das suas dúvidas aí. Beleza? Bora lá, simbora. Voltar aqui para o nosso PowerPoint. Tem ainda meia horinha de aula. Correr aqui um pouquinho. Bora nós. Pronto. Calma aí. Pronto. Então, ausência de legitimidade ou de interesse processual, de fato, a pessoa que está ali ingressando com uma ação, ela não tem legitimidade, não tem nem interesse, não tem poderes para estar ali. Então, por exemplo, Francisco Cleito bateu o carro dele. Eu cheguei, Francisco Cleito, cara, não vai entrar com uma ação não para reparar esse teu carro aí? Aí eu falei assim, rapaz, eu vou não gosto de briga não, deixa para depois. Aí eu, Márcio, entro em nome da minha uma ação, meu nome, para reparar o carro do Francisco Cleito. Não, mas o direito não é meu. Eu não sou legítimo, tá? Então tem ausência de legitimidade nesse caso. Então você pode sim alegar isso na sua contestação, tá? 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Via de regra, pessoal, aqui é muito quando existe algum tipo de caucionamento, de algum depósito judicial para que se tenha alguma questão aí relativa a algum benefício, algum ponto que a lei mesmo ela coloca, né? Então até eu trouxe para vocês, por exemplo, um tipo de depósito, tipo de pagamento. A petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado, caso tenha alguma coisa. Então, num pronunciamento judicial que não resolve o mérito, né? Então, nesse caso, tem que ter. Então, na contestação, eu posso rebater. Cadê? Cadê as custas? Excelência, não houve questão da justiça gratuita e o autor não juntou as custas. Pronto, é um tipo de pagamento, tipo de prestação, que a lei exige. Então, eu posso muito bem rebater essa questão. 13, por fim, contestação, último tópico. Indevida concessão do benefício da gratuidade. Olha só, lá na inicial, nós vimos um tópicozinho, inclusive o professor Luiz, até no horário CD, trouxe a matéria acerca da gratuidade da justiça, aquela declaraçãozinha da hipossuficiência que o seu cliente vai assinar. Hoje, até na prática, os juízes trazem, né, novas exigências, eles não querem só a declaração, tem que juntar também um comprovante de renda, ou um contra-cheque, ou um extrato bancário, o que for. Tem que comprovar que você é beneficiário daquela gratuidade. E aí o que pode acontecer na contestação é você rebater uma situação como essa, tá? Uma vez, há um tempo atrás, eu cheguei a fazer um tópico disso aqui, né? O autor, ele tinha ingressado com uma ação, e aí ele dizendo que não tinha condições, né, de arcar com as custas e tal. E aí o juiz nem pediu nada de comprovante, foi um caso, foi bem um tempo atrás, que realmente mal se exigia direito. E aí ele concedeu a justiça gratuita. Na minha contestação, eu fui olhar, não sei por que me veio esse negócio, eu vou olhar aqui na internet se eu encontro alguma coisa, né, sobre esse homem. Aí eu encontrei, primeiro, que ele era sócio de 2 empresas, no Facebook, inclusive. Ele estava lá, a gente pouco usa mais Facebook, né? A gente mais Instagram, né? Mas ainda estava lá a foto. Aí tinha lá, fulano era sócio da empresa X. Aí eu fui atrás da empresa, tinha até patrimônio e tudo, fui encontrar lá o contrato social. Rapaz, eu puxei a vida do homem todo, né? Facebook, ele sempre também estava em constantes viagens, né? Não só a trabalho, como também de férias. Então, você foi juntando tudo isso e eu fiz um tópicozinho na minha contestação de indevida concessão do benefício da gratuidade. Mas por qual motivo eu quis também bater nessa tecla? Porque, olha só, a gratuidade da justiça, beleza, ele não paga as custas. Não é que eu seja malvado, né? Rapaz, eu quero que ele pague as custas. Também, né? Mas por quê? Porque ele não deixa de pagar os honorários de sucumbência. E era isso que me interessava. Porque era um bom direito para o réu. Então, era uma forma de conseguir ganhar aquele processo e condená-lo ao pagamento da honorário de sucumbência. Então, a inversão, na verdade, a indevida concessão e esse preliminar de contestação, ela pode ser utilizada, muitas vezes, para você tentar, calma aí, gratuidade foi deferida, né? Foi concedida, mas ele não é pobre na forma da lei, né? Como assim falando, né? Ele não tem, não é que ele seja proporcional, né? Até o professor Luiz, na aula passada, ele falou sobre isso, né? Que você não tem direito,
Na verdade, é que tem que ser a questão proporcional. Então, é o caso da Virgínia, né? Blogueira milionária, mas teve o benefício da gratuidade. Não foi porque o valor das custas eram muito altos. Tudo é proporcionalidade. Então, nessa questão específica, eu manifestei mostrando, ó, ele tem bens, ele vive viajando e tal, tá aqui as fotos tais, né? Pedindo, portanto, a indevida concessão lá na minha preliminar de contestação. Beleza? Então, com isso, pessoal, a gente fecha aqui os 13 tópicos das preliminares, ou seja, a gente nem entrou no mérito ainda. A gente está só analisando as preliminares de contestação. Tá? Ninguém entrou ainda para rebater ponto nenhum da inicial. Eu estou só vendo, até agora, 13 pontos, tá? 13 pontos que a gente pode alegar antes de entrar no mérito. Antes de nos defendermos, propriamente dito, acerca da matéria daquela inicial. Então, são as preliminares de contestação. Pessoal, pontozinho importante, tá? A impugnação da contestação, tá? Princípio da eventualidade. 341. Incube ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, tá? E eu vou até passar para cá para tal da revelia. Professor, o que diabo é revelia? Já ouvi tanta gente falar sobre isso. E como é essa questão do princípio da eventualidade. Pessoal, na contestação, nós temos que rebater todos os pontos. Princípio da... Vou tirar aqui para ver vocês aqui, que eu não vejo. Deixa eu fechar aqui a tela. Pronto. Princípio da eventualidade. Na defesa, nós temos que rebater logo todos os pontos. Tá? Ah, me esqueci. Depois eu boto. Não. Depois não tem jeito, não. Tá? Passou o prazo, não tem mais como alegar, não. Ah, eu esqueci, ó, excelência. É que nem os alunos, né? Chega assim, professor, eu esqueci que tinha que entregar o trabalho. A gente dá ajuda, né? Mas na justiça, meu amigo, não tem isso não, viu? Excelência, eu me esqueci de botar um tópico. Não, meu amiguinho, esqueceu, tá? Vai ser julgado o processo, viu? Então, detalhe, a gente tem que estar muito atento. Princípio da eventualidade, tem que alegar logo tudo de maneira na contestação, tá? E aí, professor, se eu não rebater, o que acontece? Se eu não rebater nenhum tópico, eu esqueci de rebater um tópico, acontece o que a gente chama de revelia do ponto, ou se você nem apresentou defesa, revelia total, tá? Então, como é que funciona isso? A revelia é quando você é citado para apresentar contestação e você não apresenta. Esse é o primeiro ponto. Então, o que acontece? Presumir-se-ão, como está lá no CPC, verdadeiros os fatos. Na prática, pessoal, realmente a sua chance aumenta muito de êxito. Mas eu já vi muitos colegas falar assim, rapaz, revelia, ganhei o processo, show de bola. Calma, jovem. Na verdade, presumir-se-ão. O próprio CPC fala que o juiz ele vai analisar o processo, presumindo, portanto, que é verídico, que você diz, né? Mas ele também pode não concordar. Então, calma. Né? Eu já vi muito colega, né, pensando que, às vezes, revelia decretada vitória. Não. Óbvio, na prática, a chance aumenta. Não vou mentir, não. Né? Até porque presumiu como verdadeiro, a outra parte não se defendeu de nada. Então, na teoria, né, assim falando, a gente tem que estar muito atento. Presume-se verdadeiro. Está dizendo que você decretou a vitória. Tá? Beleza? Então, revelia o quê? É quando eu não rebato. Se você não apresentou defesa, então entende, portanto, que a parte autora tinha razão naquilo que estava falando. Silêncio no direito é isso, tá? Você está concordando. Você não se manifestou. Então, neste caso específico, a revelia é esse instituto, assim falando, né, processual, na qual presume-se verdadeiro aquilo que foi dito lá na inicial pelo autor. Tranquilo? Beleza? Isso é a revelia. Deixa eu só ver aqui o chat que eu nem vi. O Renan botou assim, professor, quando a parte da causa à extinção, sem resolução do mérito,
e não tinha justiça gratuita no processo anterior, por exemplo. Aí pode levantar isso aí. Pronto. É exatamente isso, Renan. Perfeito. Tá? Exatamente. Que era o caso que eu estava dando o exemplo lá da gratuidade, né? Do depósito, né? Do juízo. Perfeito, cara. Isso daí. Deixa eu colocar aqui a tela. Bora voltar para o nosso PowerPoint. Eu quero mostrar um negocinho legal para vocês. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Calma aí. Quero mostrar um negócio legal. Pronto. Esse nosso material do PowerPoint, eu fiz três slides interessantes para vocês. Tá? Eu esquematizei a contestação de 3 formas: resumida, detalhada e uma estrutura resumida. Tá? Como assim? Eu botei aqui, ó, o passo a passo de como você vai fazer a sua contestação. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é endereçamento da causa. Segundo, preâmbulo com a qualificação. Pode ser a qualificação resumida, que eu já disse, né? Mas eu indico fazer a qualificação geral. Beleza? 3, resumo da inicial. 4, preliminares, que nós já havíamos falado. Mérito, pedido de improcedência, protesto e fechamento. Vamos já para a nossa prática. Segura aí. Vamos já para a nossa prática. Tá? Resumozinho que eu fiz aqui para vocês. Tá? E aqui uma tela toda esquematizada também de contestação. Vamos já chegar lá na nossa petição para a gente ver na prática tudo que nós falamos até aqui. Tá? Beleza? Então, ó, todos os tópicos. O que eu quero mostrar para vocês era esse slidezinho específico, tá? OAB, 2019. Vixe, é porque eu botei o adesivo, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, calma aí. Puxar isso para cima, pronto, vai dar certo agora. OAB 2019.1, segunda fase de Direito Civil. Vixe, professor, segunda fase de Direito Civil, muito difícil, todo mundo disse que não é para fazer. Calma. Leia a questão que você consegue hoje, depois de uma aula dessa, você consegue fazer. Tá aqui o exemplo lá da batida, ó. Tá aqui, foi essa prova aqui, 2019. O exemplo que eu dei para vocês, a da reconvenção, aí, que até o Francisco Leite perguntou. Júlia, vamos só ver essa questão rapidinho, antes de a gente ir lá para nossa peça do Word. Júlia dirigia seu veículo na Rua 1, na cidade do Rio de Janeiro, quando sofreu uma batida, na qual também se envolveu o veículo de Marcos. O acidente lhe gerou danos materiais estimados em R$40 mil. Aí o Marcos batendo, os dois bateram o carro, né? Equivalente ao conserto de seu automóvel. Marcos, por sua vez, também teve parte do seu carro destruído, gastando R$30 mil. Então, ó, os dois bateram os carros, né? E aí deu prejuízo para cada lado. Diante do ocorrido, Júlia pagou as custas pertinentes e ajuizou uma ação condenatória em face do Marcos. Então, a Júlia entrou com uma ação de reparação de danos. Autuada, olha o que eu disse para vocês, ó, número tal, 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 e distribuída para a 8ª Vara Civil da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. O que ela está querendo dizer com isso? Então, estamos vendo aqui a prova da OAB da segunda fase, pessoal. Isso aqui é um nível difícil, viu? O que ela está querendo dizer com isso? Que já existe um processo. Ela entrou com uma petição inicial. Processo número 111. Caiu na 8ª Vara Civil. Então, eu não sei ainda qual é a peça que eu vou fazer. Ninguém sabe ainda. Aqui a gente sabe que é uma contestação, porque eu já disse para vocês. Mas, se você estivesse na hora da prova, você não saberia ainda. Então, você sabe que é na 8ª Vara Civil. Show de bola, tá? Com o objetivo, ela ingressou com essa ação de obter indenização pelo valor ao conserto do seu automóvel. No caso, ela queria R$40 mil, né? Alegando que Marcos teria sido responsável pelo acidente, por dirigir acima da velocidade permitida. Júlia informou, em sua petição inicial, que não tinha interesse na audiência de conciliação, inclusive porque já havia feito contato extrajudicial com Marcos sem obter êxito. Júlia deu à causa o valor de R$1.000. Opa! R$1.000 o valor da causa? E ela queria indenização de R$40 mil? Se liga!
337, valor da causa, lembra? Aí que eu disse, ó, a questão, meu povo, da OAB, ela traz e ela já te dá os toques. Tem que estar ligado. Ela vai querer, com certeza, que numa contestação que você bota na preliminar de quê? Erro do valor da causa. Aí é o que eu estou te falando. Bora para a segunda folha. Vixe, deixa eu tirar aqui essa parte da OAB aqui para a gente poder ler. Pronto. Então, a Júlia foi lá e entrou com uma ação, ó. Entrou com uma ação contra aí o Marcos, né? Pois bem, Marcos recebeu a carta de citação, olha aí que nós já sabemos o que é, do processo pelo correio, no qual fora dispensada a audiência inicial de conciliação e procurou um advogado para representar seus interesses, dado que entende que a responsabilidade pelo acidente foi de Júlia, que estava dirigindo embriagada, como atestou o boletim de ocorrência, e que ultrapassou o sinal vermelho. Olha só a putaria. A Júlia estava embriagada, ela avançou o sinal. Entende que no pior cenário, ambos concorreram para o acidente, porque apesar de estar 5% acima da velocidade, Júlia teve maior responsabilidade pelos motivos expostos. Aproveitando a oportunidade, Marcos pretende obter de Júlia a indenização em valor equivalente ao que despendeu pelo conserto do seu veículo. Então, o Marcos, ó, ele também quer a indenização. Marcos não tem interesse na realização de audiência. Por que ele disse isso? Porque não basta o autor. Tem que ser autor e réu não ter interesse na composição. Tá? Na qualidade de advogado de Marcos, então, Marcos te procurou. Elabore a peça cabível. Então, tá vendo? A OAB, ela não fala qual é a peça. Você tem que saber. Então, pela história, você já sabe. Ela entrou com a inicial, não querem audiência de conciliação, o que eu vou fazer agora? Contestação. Então, nós vamos fazer uma peça de contestação. Então, elabora a peça para defender seus interesses, indicando seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Considere que o aviso de recebimento da carta de citação de Marcos foi juntado aos autos no dia 4/2 de 2019, uma segunda-feira, e que não há feriados no mês de fevereiro. Por qual motivo ele disse isso? Prazo, meu povo, prazo. Começo da aula, primeiro slide nosso está lá. Artigo 335. O prazo para apreciar a contestação de 15 dias, contados da audiência de conciliação, da petição de não ter audiência, ou das formas do 231, que é justamente do aviso de recebimento, da juntada do aviso de recebimento. Então, ele botou isso daqui porque ele quer saber, primeiro, que tu sabes, né? Que a contestação tem 15 dias úteis. 2, ele botou data, sabe por quê? Porque ele quer que você coloque a data lá no final da petição. Lembra? No finalzinho, local e data, pronto. Esta data, ele quer que você coloque. Por quê? Porque ele botou uma data aqui, ó. E ele fez questão de enfatizar que não há feriados no mês de fevereiro. Por que ele fez isso? Porque você vai ter que construir um calendário no meio da prova. Vixe, professor, é mesmo? É. Pontua. Vou mostrar agora para vocês. Ó. Pontuação. Olha só, meu... Opa. Consigo aumentar aqui. Pronto. Calma aí. Aqui. Distribuição dos pontos da prova da OAB. Como é que funciona? Ó? Endereçamento. Só você botar o endereço à 8ª vara civil, você ganhou 0,10. Indicou o número do processo, por isso que eu disse, ó, coloca o número do processo. Ganha mais 0,10. Com isso aqui, 0,2. Só no endereçamento. Só no endereçamento, meu povo. Atirou 0,2. Partes. Nomes do Marcos e de Júlia. E qualificação. Ou indicação de já devidamente qualificado. Ó, tá vendo?
Então, você pode fazer a qualificação completa ou aquela resumida que a gente falou, já devidamente qualificada, pronto. Tá? Eu indico na prática fazer a qualificação, para mostrar para o corretor que você sabe. Tá? Mas só em colocar o nome do Marcos como na contestação em face da Júlia, 010 com 010, 02. O mais 02 aqui de cima, 04. Ou seja, quase meio ponto, sem nem sair da primeira folha. Estou na primeira folha da minha petição. Estão reconhecendo isso aqui? Esse aqui ele está mostrando isso aqui, meu povo. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Ó. Calma aí. Esse aqui ele está mostrando isso aqui, ó. O que ele está dizendo? Só você fazer isso daqui, ganhou 02, botou a vara lá, contestação com o número do processo, que nem eu falei para vocês, mais 02. E aqui a qualificação das partes, que seria lá do Marcos e da Júlia, né? Pronto. Nessa brincadeira, você ganha meio ponto. Só numa folha como essa. Fácil, ó. Ninguém teve problema nenhum. Só braçal. Mas é fácil, não é difícil. Tá? Voltar para lá. Aí ele vai, ó. Partes aí. Preliminar da contestação. Incorreção do valor da causa. Nos termos do artigo 337 do CPC. Acabou de falar isso. Causa equivocado. Tá? O valor da causa estava errado. Como é que eu sei? Lá no 292. Meu povo, não tem erro. Valor da causa, olhem o 292. Aqui. 292, inciso 5. Lá diz que houve o dano, deve ser, de fato, o valor do proveito econômico. Então, só nessa brincadeira, ó, 0,3 com 0,3 dá 0,6. Com mais 0,4, 1 ponto. A prova sabe quanto vale? 5. Então, você, meu amigo, praticamente fez 1/5 da prova só nessa parte inicial da petição. Aí, ó, aí começa a aprofundar mais um pouquinho. Eu vou passar isso aqui para vocês, tá? Depois para vocês darem uma olhada. Mas só aprofundar aqui, ó. Ele entra na contestação, tá? E fala sobre também a reconvenção. Beleza? O que mais? Pedidos, e aí vai os pedidozinhos, provas e tempestividade. Olha o que eu disse para vocês. Indicação de data. Aqui no final, ó. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Acho que não. Pronto. Calma aí. Indicação de datas. A indicação de data dentro do prazo de 15 dias úteis. Olha só. Bem aqui embaixo. Ó, finalzinho. Ganha 0,10. Tá? Ou seja, até o dia 25/2. Então, qualquer data que você botasse, qualquer data, até o dia 25/2, eles consideravam como certo. Tá? Fechamento, indicação de valor de causa para reconvenção, local e data, lembrando, até dia 25, assinatura de advogado é OAB 010. Ou seja, se você for somar, meu povo, praticamente todos esses tópicos, né, sem adentrar no mérito, ninguém entrou no mérito, foi só questão mesmo mais estrutural, endereçamento, fatos, fundamentos, não sei o quê, pedidos. O que a gente faz aqui? A gente mostra para vocês como é que é, ó. Amigo, só nessa brincadeira você já tirou aí 2,5 pontos. Pode somar. Então, praticamente, metade da prova é o esqueleto da prova. Essa parte mais inicial, ó. Aqui você tem meio ponto, com mais as preliminares, você tem mais 1 ponto, com mais os pedidos e assinatura, local e data, não sei o que lá, mais 1 ponto. Então, tem 2,5 pontos. Os outros 2,5 estão aqui dentro dos fundamentos. Então, é bem interessante. Eu vou mandar para vocês esse PowerPoint, tá? Para que vocês possam também, quem quiser treinar, quem quiser esmiuçar, tentar fazer essa questão da OAB, tá? Para treinar. Vai estar disponível para vocês, tá? Esse material. Mas eu queria chamar a atenção disso, tá? Muitas vezes o colega fez a prova da ordem, né? Fez a prova da OAB e tal, não sei o quê, e acabou não atingindo ali aquele êxito. Vou liberar aqui para o Erickson. Mas o que acontece? Porque vacilou em algum detalhezinho, outro, né? Que não conseguiu ali se ligar naquela situação. Né? Que nem o Renan botou aqui, acertando a peça, o resto não é tão difícil, porque tudo você pontua.
Se bem que depois de um curso dessa qualidade, a certa peça torna fácil demais. Aí, com certeza, né? Mas vocês estão vendo como é que, depois de toda, uma conversa toda essa manhã nossa, uma conversa inteira, de 8 até 10 horas da manhã, só falando sobre contestação, como é que seria a contestação, isso, aquilo. Quando você pega uma questão dessa da OAB, não tem erro. Você já consegue identificar. Ah, isso aqui está na cara. Contestação. Ah, isso aqui que ela estava embriagada é reconvenção. O professor disse. É o contra-ataque. É você exigir da outra parte alguma coisa. Então, tá vendo? Isso é a segunda fase de OAB, meu povo. Direito civil. Tá? Que o pessoal tem tudo assustado. Ah, minha senhora, direito civil, né? Direito civil é muito difícil. Calma, meu povo. Tem muitas peças, mas a identificação não é tão difícil. Né? Então, oi, Francisco, manda lá, cara. E, professor, no caso do exemplo lá que o senhor deu, da Júlia e tudo mais, tem o valor da causa e tem a reconvenção que ela estava embriagada, né? Perfeito, isso aí. Como a reconvenção você vai exigir da outra parte também alguma coisa, aí vai surgir o valor da causa na contestação. Boa colocação. Boa colocação. Tá? Então, meu povo, eu vou mandar para vocês esse PowerPoint, tá? Tá com a pontuação lá toda da OAB, tá na reta final. Então, vou mostrar para vocês aqui na tela, só para mostrar para vocês no PowerPoint. Olha, deixa eu espelhar aqui rapidinho. Calma aí, pronto. Ó, o PowerPoint está aqui, ó. Lá no final tem um resumo, né, de como você tem que fazer, tá? E aí, ó, tá aqui o caso da OAB, caiu agora recente, 2019, né? Foi antes da pandemia, foi a última prova antes da pandemia, tá? E aí o gabarito com as correções, tá? Tem um gabarito completo que eu botei para vocês, vou até botar isso aqui para cima para ficar mais pronto. Isso aqui é a resposta da OAB, tá? Ó, resposta da OAB. A OAB disse aqui, o gabarito. Ó, a peça é uma contestação com reconvenção, apresentada no prazo de 15 dias úteis a partir da juntada do AR, ou seja, até dia 25. O examinando deverá apresentar a contestação dirigida ao processo, número tal, para a 8ª Vara Civil da Comarca do Rio. Na contestação, então assim, ele traz toda essa observação, trouxe para vocês aqui, ó. Tá? Então tem todo o comentário do gabarito e aqui a pontuação. Vocês estão vendo? Tudo se pontua, meu povo, na OAB. Tudo pontua. Tá? Toda a estrutura é pontuada. Mas tem que saber colocar, né? Tem que saber fazer, senão não pontua. Beleza? Tranquilo? Oi, Soraya. Manda lá. Eu acho que o microfone está fechado. Quer tentar aí? Acho que tá com... Se quiser qualquer coisa, escreve aí, então. Beleza? Pois pronto. Então, pessoal, contestaçãozinha, check, né? Mais uma petição que a gente viu aqui na nossa aula, né? Na aula passada nós falamos sobre petição inicial, tá? Aula de hoje nós falamos sobre contestação, tá? Próximo encontro, a gente vai falar, salvo engano, acho que é embargos de declaração, tá? Que é outra peça importante, tá? A gente volta e me utiliza. Tem apelação aí no meio, cara, tem muita coisa legal. Tem uma aula só sobre consulta de jurisprudências, que mais na frente para a gente poder ver como é que faz as consultas nos sites, tá? Então, bem interessante mesmo para vocês. Beleza? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? A aula está gravada, toda sorte, né? Se alguém quiser reassistir, a gente vai liberando para vocês, tá? No decorrer aí das semanas, tá? Vou liberar também a segunda aula do Luiz, vou liberar hoje, que foi aquela aula sobre documentos importantes, tá? Para a propositura da ação, beleza? Aí todo encontro a gente vai sempre liberando aos poucos, tá? Porque tem um tempo da edição, tem um tempo de subir para a plataforma e tudo, para que vocês possam aí assistir com qualidade. Tranquilo? Meu povo, muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação, só um segundinho.